Bom dia, meus irmãos, graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Quero compartilhar com você nesse dia o texto de Daniel, capítulo 6, especificamente o versículo 10, quando diz: Daniel, quando tomou conhecimento que a lei estava assinada, foi para a sua casa e ajoelhou-se para orar, como sempre fazia, no seu quarto, com as janelas abertas na direção de Jerusalém. Daniel costumava orar 3 vezes ao dia e dava graças ao seu Deus. O contexto aqui nos informa que o rei Dario decidiu dividir o seu reino em 120 províncias, cada uma sob uma responsabilidade de um governador, e esses governadores eram responsáveis perante 3 presidentes, sendo Daniel um deles. Desta forma, o rei podia administrar a nação com mais eficiência. Daniel, então, vai dar provas de ser o mais competente do que os outros presidentes, pois tinha grandes capacidades. O rei então começou a fazer planos para alargar a sua área de ação, e ele vai colocar Daniel como seu colaborador direto na administração de todo o império. A narrativa bíblica continua nos informando que isto fez com que os outros presidentes se sentissem despeitados com inveja e começassem a procura da mais pequena falta, de uma falha na forma como Daniel conduzia os negócios do reino, a fim de apresentarem logo uma queixa ao rei contra ele. Mas o certo é que não conseguiram encontrar absolutamente nada, nenhum motivo para acusar Daniel ou criticá-lo em alguma coisa. Porque Daniel é uma pessoa fiel, honesta e não cometia erros. Por isso eles concluíram: a nossa única possibilidade, a única hipótese está em tentar a Daniel na sua religião, quanto à sua fé. E apresentam um requerimento ao rei nos seguintes termos: Rei Dario, vive para sempre. Nós, presidentes, governadores, conselheiros e deputados, concordamos unanimemente que deveríamos pedir-te para fazeres uma lei irrevogável, sob circunstância alguma, pela qual nos próximos 30 dias alguém que pedir um favor a um Deus ou a algum homem que não seja a ti, ó majestade, deverá ser lançado na cova dos leões. Pedimos-te que assines essa lei, para que não possa ser revogada nem alterada. Será uma lei dos medos e dos persas que não pode ser modificada. Diante daquele requerimento, o rei então assina aquela lei. E chegamos ao versículo 10, quando Daniel toma conhecimento daquela lei. Qual foi a sua atitude? E aí eu quero deixar 2 lições importantes para nós. A primeira é que devemos criar o hábito de entrar no nosso quarto para orar e desenvolver o nosso relacionamento com Deus. Em Mateus capítulo 6, versículo 6, Jesus nos orienta que devemos agir assim. Mas ao orar, entre no seu quarto e, fechada a porta, ore ao seu Pai que está em secreto, e o seu Pai que vê em secreto lhe recompensará. A segunda é que devemos escolher permanecermos fiéis ao Senhor, como fez Daniel,
mesmo diante de ameaças, de perigos, de decretos, de leis que intentam contra a nossa fé. O salmista nos motiva a isso quando ele nos garante: o Senhor guardará você de todo mal, guardará a sua alma. Que Deus nos abençoe, para que nesse tempo possamos ver muitos se levantarem, como fez Daniel, uma vida de devoção a Ele, entrando no nosso quarto, a fim de orar, pedir a Deus que nos abençoe, nos livre de todo mal e permaneçamos fiéis a Ele em toda e quaisquer circunstâncias. Um grande abraço, fica com Deus.